Olá a todos, me chamo Nicolas Damasceno e estarei apresentando o trabalho de comparação de desempenho de redes neurais para mapeamento não linear. Meus orientadores são Thiago Antonini e Hugo Siqueira. Redes neurais artificiais, RNA. É basicamente um sistema de nós intraconectado capaz de reconhecer padrões e correlações entre dados, assim podendo classificar e agrupar esses dados. Multilayer Perceptron, sendo um modelo de rede neural que permite processamento não linear, possui múltiplas camadas, sendo uma de entrada, uma ou mais intermediárias e uma ou mais de saída. MLP Classifier. A MLP Classifier é uma outra versão de MLP que possui um parâmetro adicional, alfa, que corrige a alta variância ou viés e encoraja pesos menores. Problema proposto. Com a complexa tarefa na hora de adquirir um veículo e assegurar a satisfação de ambas as partes, o problema proposto é a análise e classificação de dois bancos de dados, onde apontam o nível de satisfação do cliente com diversas características de diversos modelos e tipos de carro, assim adquirindo as características mais desejadas na hora de se comprar um veículo. Base de dados. As bases de dados que serão utilizadas são do autor Marco Bohanek, o Car Evaluation e o Car Evaluation 4. A primeira possuindo 9.326 entradas e a segunda possuindo 3.098 entradas. Cada entrada possui 8 características, sendo elas valor, manutenção, número de portas, número de passageiros, tamanho do porta-malas, segurança, aceitabilidade e a satisfação do cliente. Tratamento de dados. Como nem todos os dados são numéricos, é necessário utilizar técnicas para tratar esses dados. Neste trabalho foram utilizadas duas técnicas, o OneHot e o Label. A primeira gera uma coluna para cada valor do atributo e a segunda quantifica os atributos. Após isso, os dados são separados entre treinamento, que recebe 75% dos dados, validação, que recebe 10% dos dados, e teste, que recebe os últimos 15% dos dados. Resultados. Com a comparação entre os dois resultados dos RNAs, temos que a MLP Classifier mostrou-se mais eficiente quanto à taxa de acerto em comparação à MLP tradicional, tanto no primeiro caso do Car Evaluation, quanto no segundo caso do Car Evaluation 4. Gráfico de aceitabilidade. Car Evaluation. Podemos observar que, segundo as avaliações dos clientes, as características que são mais desejadas em um veículo são segurança, manutenção e tamanho do porta-malas. Gráfico de aceitabilidade Car Evaluation 4. Podemos observar que, diferente do primeiro caso, o segundo, as avaliações dos clientes ressaltaram outras características, como o valor, a segurança e o número de passageiros. Isso se deve à diferença dos carros presentes e às diferentes opiniões dos clientes em cada base de dados. Mapeamento da satisfação MLP. No mapeamento gerado pelos dados da MLP tradicional, podemos observar que aumenta-se a diferenciação do nível da classificação dos veículos e a satisfação do cliente conforme o número de clientes aumenta. Então, conforme o número de clientes vai aumentando, a diferença entre a satisfação do cliente e a classificação do veículo vai aumentando e, ao mesmo tempo, ambos vão decaindo. O mapeamento da satisfação MLP Classifier. Já no mapeamento gerado pelos dados da MLP Classifier, podemos observar que a rede neural tenta corrigir o nível de classificação do veículo com base na satisfação do cliente, mesmo quando o número de clientes aumenta. Isso se deve ao fator alfa, que age de maneira a corrigir a rede neural conforme as mudanças no cenário vão acontecendo. Referências. Aqui estão as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado a todos os presentes e à CNPq pela bolsa.